Salve pessoal, Carlos do Universo Botafogo na área. Botafogo e Bahia se enfrentam hoje, um jogo que é importante para as pretensões do Botafogo no ano. O Botafogo que pretende muito pouca coisa daqui até o final do ano, já que por conta de um planejamento muito mal feito, de um ano muito irresponsável do dono do clube, né? De tudo aquilo que a gente já está careca e cansado de falar esse ano exaustivamente. O ano que sobra para o Botafogo só briga por uma vaga na Libertadores. O Botafogo briga por uma vaga na fase de grupos direto. Acho um pouco difícil até pelo rendimento do time atual, mas está na briga, óbvio. E briga sucessivamente por uma vaga na Libertadores, nem que seja na pré-Libertadores, o que seria um vexame para um time que é o atual campeão da Libertadores e brasileiro. Mais um vexame que seria colecionado aí, na minha opinião, no ano pós-títulos, né? No ano tão brilhante do Botafogo como 2024. O que sobrar para 2025 é 7 títulos perdidos dentro do mesmo ano. Nenhum título que disputou o Botafogo vai vencer. E aí brigar apenas por uma vaga na Libertadores. O Botafogo que tem um elenco esfacelado, o que demonstra a incompetência da comissão técnica na preparação física, a incompetência do departamento médico de fisiologia do clube. O Botafogo tem um ano muito ruim em todas as áreas. O scout, que ano passado foi muito mal. O setor financeiro, ano passado, que foi muito bem, esse ano sofre, mas na minha opinião não por conta do setor financeiro, mas vai sofrer por conta das ações do Textor. O Textor é o principal vilão desse ano pavoroso e que ninguém esperava que fosse essa forma do Botafogo. O elenco é um elenco muito ruim, mesmo que o elenco completo do Botafogo é um elenco fisicamente frágil, né? Com atletas frágeis, atletas que não são rápidos, atletas que não têm as características nem similares àqueles que saíram ano passado e nesse ano. O Botafogo então está aí com um ano com pouca projeção, em que o sucesso agora no final do ano seria conseguir uma vaga na Libertadores. E sair da Libertadores do ano que vem, ou seja, não conseguir nenhuma vaga, seria um fracasso retumbante e pior, né? Seria, na minha opinião, aí uma projeção ruim já para o ano seguinte, ou seja, o ano 2025 foi tão ruim que se o Botafogo não fizer o mínimo do mínimo, que é uma vaga na Libertadores, pode comprometer já o ano de 2026. Dito isso, temos Botafogo e Bahia hoje. Jogo duro, o Bahia tem feito jogos complicados contra o Botafogo nos últimos 2 anos. É um time que gosta de ter a bola, é um time que gosta de cadenciar o jogo. E esse ano esse é o tipo de jogo do Botafogo também. O Botafogo que perdeu a verticalidade, perdeu, né, aquela imponência física, perdeu a potência física e acaba que iguala o estilo de jogo do Bahia. O Botafogo tem jogadores mais lentos no meio campo, os jogadores da meia ofensiva não são rápidos, né? Não são jogadores velozes, de drible, são jogadores mais construtores, gostam mais de ter a bola próxima a eles. Um jogo que vai ser provavelmente disputado. O Botafogo tem que tirar essa pedra no sapato que é o Bahia. O Botafogo que deve ter, pela projeção do GE, que erra sempre, mas se você olhar o que tem disponível, deve ir com Léo Link, Vitinho, Barbosa, Caio Pantaleão, e eu acho que deve ser o Cuiabano. Newton, Marlon Freitas e Savarino. Creio eu, aí é a minha opinião, que ele vai mandar Jefinho, Santi e Arthur Cabral. Esse é o que eu espero para o dia de hoje. Bom, o Botafogo, como você vê pela escalação, com muitos desfalques, só que mesmo assim com um time que pode, obviamente, vencer o Bahia, bater de frente com o Bahia, desde que o Botafogo saiba usar esse tipo de elenco que vai ter disponível para esse jogo. O Botafogo não vai ter jogadores de força física, não vai ter jogadores imponentes, não vai ter jogadores decisivos. Então o Botafogo tem que tentar ficar o máximo possível com a bola, girar bastante a bola, manter a posse e tentar, com base em aproximação, abrir espaços para finalização, para entrar na área, para criar jogadas. O Botafogo é um time com muitas dificuldades ofensivas em 2025, até pelo elenco muito ruim nesse aspecto que foi montado. Espero que o Botafogo não dê mais uma chance de titular para o Arthur. Ninguém aguenta mais esse rapaz com a camisa do Botafogo. Imagina de titular. O Jefinho, bem ou mal, é o único jogador que tem um drible de fato desses meia ofensivos que a gente tem. É o único jogador que busca o mano a mano.
Então eu entendo que deveria ser titular nesse time, porque não temos jogadores com essa característica, e é uma característica importante, principalmente para furar defesas, para jogar em casa. O Santi é um jogador que tem feito algumas boas partidas, mas oscila, né? Faz uma, duas boas partidas e uma partida ruim. Já tem um tempinho que ele vem assim. Espero que ele faça uma boa partida hoje. Não espero muita coisa do time, além do que isso que eu tô falando, que é um time de aproximação, tentar ganhar o jogo com base em aproximações ali, e um pouco dentro da criatividade dos meias. O Botafogo vai jogar provavelmente, como eu falei, com 2 meias ofensivos, que é o Savarino e o Santi. Acho que no outro lado deveria ir o Jefinho, porque tem características mais de drible, de buscar entrar na área driblando. Na frente deve ir o Arthur Cabral, até porque a diferença entre o Arthur Cabral e o Cris Ramos não é muito grande, são 2 jogadores medianos, que não chegam aos pés do Igor Jesus que saiu. Se juntar os dois, não dá um Igor Jesus nem de perto. Então é meio que 6 por meia dúzia, sendo bem sincero. Acho que um pouco tanto faz se é o Cabral, se é o Ramos. Muda um pouco as características. Eu até gosto mais das características do Cris Ramos, para ser sincero. Acho o Arthur Cabral muito pesado, um jogador com muita deficiência técnica de drible, de projeção com a bola. O Cris Ramos tem um pouco mais de facilidade para correr com a bola, para driblar, para finalizar de longe. Enfim, opções do treinador. Então o Botafogo deve ir com a ordem correta, com Léo Link, Vitinho, Caio Pantaleão, Barbosa, Cuiabano, Newton, Marlon Freitas e Savarino. Acho que deve ir o Jefinho, Santi e Arthur Cabral. Essa seria a escalação que eu colocaria para jogar. O que tem disponível não deve fugir muito disso. O Botafogo tem um jogo duro, um adversário que, com esse elenco atual do Botafogo, é pau a pau com o Botafogo, né? Não tem muita diferença técnica, não tem diferença tática. Diria que até taticamente é mais ajustado, até porque é difícil ser menos ajustado que o time do Ancelotti, mas o Botafogo joga em casa, costuma pressionar um pouco mais os adversários, mesmo esse elenco que não tem muito essa característica, mas no Newton Santos às vezes costuma tentar pressionar um pouco mais o adversário. E o Botafogo que, depois de muito tempo, a torcida meio que acordou, e o Botafogo sofre pressão da torcida agora, John Textor, os jogadores estão sentindo isso, então eu acho que o Botafogo terá, espero, né, que terá uma postura um pouco mais competitiva, até o treinador, né, cobrou isso publicamente em coletivo, que o Botafogo dispute mais as bolas, algo que a gente comenta também aqui há muito tempo, principalmente do seu Marlon Freitas, do seu Savarino, jogadores aí anêmicos em campo, grande parte dos jogos. O Botafogo precisa de fato competir mais, agredir mais, na acepção esportiva, né, o adversário, ser mais competitivo, querer mais, né? Falta querer. O elenco é frágil, não é nem de perto próximo tecnicamente do que era o do ano passado, mas pode muito mais do que tem entregado. Acho que isso está claro para todo mundo. Então espero que o Botafogo ganhe o Bahia, até para o Botafogo se manter vivo nessa briga pelo G4, seria muito importante. Concorrente direto, então é jogo literalmente de 6 pontos, você passa 3 pontos para frente e deixa o teu adversário direto 3 pontos atrás de você. Confronto direto, o Botafogo jogando em casa, na minha opinião, a obrigação de vencer, caso o Botafogo de fato pretenda brigar pela vaga no G4. Uma eventual derrota, acho que complica daí a nossa briga no G4, até pela questão anímica. O Botafogo vem numa questão anímica muito ruim do retorno do Mundial para cá. A produção vem caindo vertiginosamente do clube e do time e do elenco e de todo mundo. Parece que todo mundo desaprendeu a gerir clube, a gerir elenco, a gerir a tática do time, a gerir a parte física, a parte fisiológica. Parece que o Botafogo entrou num parafuso, num espiral de merda, como diz aí o Medeiros, e que todo mundo só erra, principalmente elenco, comissão técnica nesse momento. Diretoria, a gente já falou bastante, eu vou me abster de continuar comentando por um tempo, porque é desgastante, é bis in idem, né? E não vai mudar nada. O Botafogo já não tem agora a possibilidade de contratar jogadores, porque a janela está fechada, a não ser jogador free agent, né? Ou seja, que não tem vínculo com nenhum outro clube, mas é muito difícil, duvido que vai contratar esse ano, então aqui a gente vai até o final do ano, é isso aí que a gente tem, é essa porcaria que a gente tem aí, mas é o que a gente tem. E antes que venha sempre tem algum lesado falar, e você quer a volta do associativo, se nós fôssemos associativo, nós obrigávamos para não cair. Pois é, animal, e é justamente por isso que a gente vendeu o futebol para virar SAF, para deixar, né, essa fase muito ruim do clube, em que só brigava para não cair, em que o objetivo era sempre não cair, quando chegava na Libertadores era milagre de milagre, para isso ficar para trás. Se fosse para manter desse jeito, o Botafogo não tinha virado SAF. Então parem com essa comparação burra, com todo respeito. Então, atualmente o ano ruim da SAF é brigar só pela Libertadores, isso era um bom ano do associativo. Sim, e é por isso, olha só,
que viramos SAF. Se fosse para continuar na penúria, o Botafogo não tinha necessidade de ter virado SAF e vendido seu futebol, né? Então, é um ano muito ruim, é uma projeção futura muito incerta, e isso incomoda bastante a mim. O Botafogo, eu não consigo olhar para o ano que vem e saber nada. A gente não sabe se o dono do clube vai continuar sendo dono, se esse estagiário vai ser nosso técnico para o ano que vem. Acho que seria muito temerário mantê-lo como técnico, sinceramente. Acho que está muito mais do que claro que esse elenco não serve para nada. Vai ter que ter uma reformulação profunda no elenco. E a gente não sabe nem quem vai ser o chairman, né, o dono. Imagina como é que a gente vai projetar uma reformulação. Não sabemos se vai ter dinheiro para alguma coisa. Não sabemos se o Botafogo, com essa guerra societária, vai ter possibilidade de contratar de fato, ou não terá dinheiro para nada, ou não terá autorização para contratos, enfim. O futuro do Botafogo é sombrio. Isso não quer dizer que vai ser ruim, quer dizer que é sombrio, que a gente não consegue enxergar nesse momento o que pode acontecer ano que vem. Dito isso, o que se pode fazer esse ano é classificar para a Libertadores, para no mínimo estar na competição mais importante do continente ano que vem, né? E isso ser um atrativo, se o Botafogo conseguir resolver essa questão societária, para que a gente chame bons jogadores para o elenco, né? Tenha um atrativo que é jogar a Libertadores para jogadores de destaque, enfim, importantíssimo, fora a questão monetária, financeira para o clube. Beleza, galera? Botafogo e Bahia, espero que a gente vença, jogo de 6 pontos. Um ano desanimador para a torcida, eu sei, eu tô meio desanimado, o Rafa também, a gente até... essa semana, primeiro vídeo da semana, tá um pouco cansativo falar de Botafogo, um pouco triste, né? Tô chateado esse ano, não esperava passar por um ano como esse depois que a gente passou no passado. E acho que não só eu, né? Acho que grande parte da torcida, os públicos no estádio, né, dão bem o recado para a diretoria do tamanho da bobagem que foi feita, a queda vertiginosa do número de sócios torcedores também. O Botafogo precisa voltar pro trilho, porque do jeito que tá bem ruim, não tá legal. Não foi para isso que viramos SAF. Beleza, galera? Boa sorte pro nosso time hoje, pra gente no final do campeonato, aí nessa reta final. Espero uma vitória, que ela venha, que o Botafogo possa ter um pouco de paz nesse final de ano. Grande abraço, a gente se vê.